Isso, começou. Bom, boa noite a todos. Para quem não conhece, meu nome é Cláudio. Eu sou psicólogo, especialista em dependência química. Sou psicólogo também na fazenda. Toda sexta-feira eu fico lá o dia inteiro, trabalhando com os dependentes. Lá eu não faço atendimento individual, eu atendo em grupo. E eu, talvez depois do Padre Oswaldo, de canal, acho que eu sou mais velho aqui no trabalho com dependentes químicos. Eu comecei a participar dessas reuniões um dia desse, em junho de 1990. Na época eu não era psicólogo, era comerciante e estava com um problema de alcoolismo do meu irmão. Meu irmão bebeu dos 14 até os 44 anos. Foram 30 anos que ele foi desenvolvendo a doença do alcoolismo dele, e a família também foi desenvolvendo. E nós conhecemos a família de Caná, desesperados, procurando ajuda para Nivaldo. A minha família começou a participar das reuniões, mudamos as atitudes com o Nivaldo, e Nivaldo conseguiu parar de beber. Ele não chegou a internar na fazenda, ele resolveu ingressar no AA, tentar parar de beber dentro do AA. Nós continuamos aqui no Caná. Meu irmão parou de beber. Um ano depois, meu irmão mudou para Montes Claros. Minha família parou de participar das reuniões. E o Cláudio está aí até hoje. Eu gostei do trabalho, tudo. Resolvi voltar para a faculdade. Eu sou formado também em administração de empresas. E eu resolvi voltar para a faculdade para fazer o curso de psicologia, para entender cabeça de doidão e família de doidão. Aí eu descobri que na faculdade tinha um tanto de doidão, inclusive alguns professores. E aí eu formei em psicologia, depois eu fiz o curso de pós-graduação. Aliás, eu fiz o curso de pós-graduação junto com o curso de psicologia. Mas o que eu aprendi mesmo foi estudando sozinho e convivendo com familiares independentes. Tem meu consultório aqui na Barão de Melo, e hoje eu falei para vocês que eu vou tentar falar menos sobre drogas, porque na verdade as drogas é apenas um detalhe da nossa família. Nós estamos enfrentando muitos outros problemas na família. Então a família disfuncional cria um ambiente propício para alguém começar a desenvolver na dependência. Correto? E uma das coisas que tem acontecido hoje, na família de hoje, que não acontecia com tanta intensidade no tempo dos nossos pais, dos nossos avós, é uma coisa que está sendo muito estudada pelos psicólogos, filósofos, que é a síndrome do ninho vazio. Então, vamos entender o que é isso, por gentileza. O que significa isso? Síndrome é o conjunto de sintomas sem uma causa aparente. Então, quando a gente fala que a dependência química é uma doença, a gente fala isso só para facilitar o entendimento. Porque, na verdade, a dependência química é uma síndrome. Porque a gente não sabe direito qual que é a causa. E é uma série de causas que vão provocar a dependência química. Então, não tem um caso. Por exemplo, a dengue é uma doença porque tem um vírus que é transmitido pelo Aedes aegypti, e que vai provocar os sintomas da dengue. Então é uma doença. A gripe, o resfriado, hoje, no dia da palestra, eu resfriei, e eu descobri que um simples resfriado tem um efeito psicológico muito grande. Porque hoje eu fiquei coriza o dia inteiro. Na hora que eu fui no programa da rádio, Gospel Mira, meia hora hoje, eu não tive coriza. E agora eu não estou tendo o que eu estou falando para vocês. Então tem um efeito psicológico muito grande. Mas eu não vim falar disso.
O que é ninho vazio? Termo utilizado fazendo analogia com o ninho dos pássaros, que ficam vazios quando seus filhotes alçam voo. Então, o ninho vazio, a gente pega essa ideia do ninho. Correto? E o que é a síndrome do ninho vazio? É um conjunto de sentimentos e sintomas físicos e emocionais decorrentes de uma série de fatores que afetam com mais frequência mulheres, mães e avós. Então, na verdade, nós estamos vivendo isso. E por que nós estamos vivendo isso com mais intensidade do que os nossos pais e dos que os nossos avós? Por gentileza. Sintomas mais frequentes, né? Você já começou a falar deles, né? Tristeza, solidão, desânimo, decepção, desilusão, medo, apatia e isolamento. Engraçado, está tremendo. Depressão e ou ansiedade, irritação e agressividade, compulsões. Então, na síndrome do ninho vazio, pode aparecer aquelas compulsões de álcool, droga, medicamentos, comidas, etc. Não tem nada para fazer, vão atacar a geladeira, né? Aí depois fala igual minha mãe. Minha mãe fala assim: estou engordando por causa do estado nervoso. Estou comendo porque eu estou com ansiedade. Como o padre Marcelo falou um dia numa palestra que eu escutei ele falando, que eu nunca vi uma pessoa ansiosa comer um pé de alface. 3 horas da manhã chegar lá na geladeira e comer um pé de alface. Ele só vai nas coisas que engordam. Que ansiedade esquisita essa, né? Bom, desleixo com aparência, doenças psicossomáticas, crises conjugais. Então, são sintomas da síndrome do ninho vazio. E tem outras coisas também. Deixa eu ver se tem mais aí. Tem não. Qual altar? Tem. O que acontece quando as famílias... O que tem acontecido com as famílias de hoje? No tempo dos nossos pais, ou alguns aqui dos nossos avós, a família pequena tinha 5 pessoas. O normal era até 10. Não era assim? Então a minha família, por exemplo, a família de origem era 15. Morreram 5, ficaram 10. A gente morava em Seixão Lagoas. Os filhos cresceram, saíram do ninho e foram para uma árvore do lado, que era Belo Horizonte. Saía um, ficava 8. Ficava 9. Depois saiu o outro, né, ficava 8. E assim sucessivamente até vir o caçula. Quando o caçula veio para Belo Horizonte, ele arrastou meu pai e minha mãe, né? Você tinha que cuidar dos filhotes. E aí veio, e aqueles que estavam solteiros ficou com a mãe, o ninho encheu de novo. Não é isso? O que aconteceu com a nossa geração? A geração moderna. Então, primeiro, eu vou exercer minha profissão, formar, ter uma profissão, ter minha independência financeira, para depois casar. Aí a gente já vai casando lá para os 30 anos. 30, 35 anos. Buscando uma estabilidade financeira para casar. Porque filho dá muito desespero, né? Nós esquecemos que meus pais nunca sentaram num banco de escola e criaram 10. Aí nós achamos que nossos filhos, ter filho dá muito trabalho. Então, hoje família com 3, você é doido. 3 filhos? É uma família grande ter 3 filhos. Todo mundo regala o olho, né? E aí, os filhos cresceram, vai ter que sair do ninho. Com um detalhe, os filhos de hoje não estão saindo de 7 Lagoas para Belo Horizonte.
Ele está saindo de Belo Horizonte para onde? Estados Unidos. Estados Unidos, Japão, Europa. Quando está perto, vai para São Paulo e Rio. E aí sai um, sai dois. E agora? Estou sozinho. E o outro vai para o internato. Vai para a Fazenda de Canaã, mais perto da Fazenda de Canaã. Aí, a gente começa a viver um grande sofrimento, que a gente vai ver daqui a pouco. Prossiga as causas. Olha qual que está a primeira lá. Hã? Codependência. Ou seja, nós tivemos nossos filhos, meu pai, depois que ele morreu, ele está mais vivo na minha vida do que quando ele estava vivo. Porque eu não fico um dia, tem 2 anos que ele morreu, não tem nem um dia que eu não falo do meu pai. Porque toda hora que eu vou falar, quem é meu paciente de consultório sabe disso aqui, mexe vira, eu estou falando do meu pai. Porque depois que ele morreu, eu descobri que eu tinha um grande sábio que nunca tinha sentado no banco da escola. Incrível, né? Eu acho que não acontece só comigo, não. Acontece com todo mundo, né? Com seus pais. Aí, meu Deus, eu achava que ele era ultrapassado. Mas ele era um grande sábio. Meu pai era um que não tinha codependência. Meu pai, quando o filho saía de casa, ele entregava o filho para Deus. Vai com Deus, meu filho, que Deus te proteja. Dormia a noite inteira, e minha mãe desesperada. Minha mãe desesperada. Porque as mães, muitas vezes, meu pai dizia o seguinte, que um dos grandes erros que a geração de hoje, a geração de vocês estão cometendo é ter poucos filhos. Porque amor de pai e mãe é tão grande, mas tão grande, que tem que ser dividido. O que eu dei para 10, vocês estão dando para 1. Estão estragando eles. Ele ainda dizia assim, você acha que eu criei 10 filhos? Criei não. Os mais velhos ajudou a cuidar dos mais novos. Eu até falava isso com minhas candidatas a namorada, né? Eu falava com elas assim, você está disposta a enfrentar 7 sogras? 7? Por quê? Ué, 6 irmãs mais velhas e minha mãe? Porque minhas irmãs mais velhas cuidou mais de mim do que minha própria mãe. Então, na verdade, ali havia um ambiente onde existia uma partilha, existia uma troca de experiência, a gente brigava, não tinha solidão, brigava a fazer as pazes tudo no mesmo dia, várias vezes por dia. E não era só na minha família, não. Na nossa geração foi assim. A turma dos 40, a turma dos 50. Ou eu estou falando besteira? Não foi mais ou menos assim? E hoje, menino nasce, é meu menino. Eu tenho que proteger ele dos perigos do mundo. Um dia eu vi essa cena lá na igreja de São Paulo da Cruz, no Barreiro. Uma mãe falando com o menino assim, para de correr, senão você vai cair. Os meninos hoje não podem cair. Olha o que nós estamos fazendo com nossos filhos, gente. E o pior, uma geração que subia em árvore, subia em muro, né? Brincava de pegador na rua, corria para tudo quanto é lado, caía de bicicleta, chegava com a cabeça toda arregaçada lá. A mãe simplesmente tinha um tal de... dava um caroço, aqueles caroços que dava na testa. Eu lembro até hoje, faca. Minha mãe vinha com a faca quente, pumba lá no trem, nem levava nem farmácia, não levava, né? E nós sobrevivemos a tudo isso e aprendemos a lidar com as adversidades. Então, na codependência, nós começamos a criar um mundo que não existe para os nossos filhos. Esse mundo sem frustração, sem perdas, sem dor,
não existe. E o codependente faz isso. O codependente, se ele pudesse, ele marcava o dentista para o filho. Isso muitos codependentes fazem isso aqui. Né? Vai no dentista com os filhos. E se o codependente pudesse, sentava na cadeira dos filhos e tratava de dente no lugar dos filhos. Para ele não sentir dor. Estou exagerando? Estou, né? Mas se ela pudesse, ela ia fazer isso. Ia ou não ia? Então o que acontece? O codependente, o que ele tenta fazer? Quando o filho vai chegando 14, 15 anos, ele tenta, pegando a analogia do ninho lá do passarinho, sabe o que o codependente começa a fazer? Ele vai buscando um punhado de galho lá para fechar o ninho, para não deixar o passarinho voar. Que é uma maneira, de novo, meu pai, ele dizia o seguinte: gente, vocês estão cometendo uma loucura. Esse negócio de filho, começar a trabalhar só depois de formar na faculdade, aí depois de formar na faculdade, ele resolve fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, ele fica mais 2 anos nos Estados Unidos, só estudando, depois volta, resolve fazer um curso de mestrado, um curso de doutorado, vai começar a trabalhar com 25 anos. Depois de velho não aprende a trabalhar. Eu já vi dentista formar na faculdade, e o pai montou um top de um consultório na Savassi. O marmanjo de 28 anos não tinha coragem de ir para o consultório porque não sabia conversar com os pacientes. Tinha vergonha. Vocês acreditam que está acontecendo isso com gente formando na faculdade? Que não sabe conversar numa entrevista de emprego porque papai, mamãe, titia, vovó super protegeu eles. Então, a codependência é uma das causas que pode provocar a síndrome do ninho vazio. Porque a minha vida tem sentido por causa dos meus filhos. E aí eles vão sair de casa, vão cuidar da sua vida. Aí você começa eu fiz tudo por ele, não deu valor nenhum. Aí você ficou num casamento por causa dos seus meninos. Aí os meninos foram embora. E aí quem ficou do seu lado? A megera do pai dos meninos, a megera da mãe dos meninos. E aí aquele conflito que vocês tinham lá no início do casamento começa a aparecer depois de 30 anos. Já viram acontecer isso por aí? Por isso que a gente está vendo tantos casais se separando com 30 anos de casado. Porque de uma hora para outra os filhos foram embora. E aí, o que eles não resolveram lá no início do casamento, vão ter que resolver agora com 30 anos. Saídas dos filhos do lar, estudo, casamento, trabalho, morte. Em relação à morte, eu conheci uma senhora lá no Barreiro. Eu cheguei lá na loja, ela tinha uma loja de roupa. E aí a loja de roupa estava cheia de fotos do filho dela. Aí ela começou a chorar comigo, o filho dela morreu de acidente de moto, de acidente de carro. Aí ela foi contando, e chorou comigo lá, né? Então eu estava vendendo anúncio para o jornal ali, eu virei psicólogo. Tem hora que eu mudo os papéis, né? Aí eu esqueci do anúncio do jornal e fui escutar a dona chorando. Eu pensei que o filho dela tinha morrido alguns meses atrás. Aí eu perguntei: tem quantos anos que seu filho morreu? 5 anos. 5 anos depois, ela não conseguia elaborar o luto da perda do filho. Oi? Tem 15 que está desse jeito.
a vida dela parou. 15 anos parada. Isso é codependência. Ela não fez tratamento, não? Nada. É. E se fala com ela, não. Da briga. Eu sou normal, eu não quero esquecer disso. Aí fica preso. Tem gente que faz isso num relacionamento horroroso, né? Não consegue começar nada antes, porque não põe um ponto final na história. Como é que você vai começar um parágrafo se você não põe um ponto final no outro? E a gente vai descobrindo a estrutura familiar de hoje, que eu estou falando, expectativas não atendidas, porque nós, quando o nosso filho nasce, é comum a gente criar toda uma expectativa para ele. Nós vamos fazer tudo para ele ser um doutor, para ser psicólogo, igual o pai, né? O médico quer sempre que o filho seja médico, né? E tudo aquilo que a gente cria toda uma expectativa, né? E muitas das vezes a gente faz um projeto para o nosso filho de alguma coisa que nós não conseguimos realizar. Então, às vezes nós não conseguimos fazer uma faculdade, e aí nós idealizamos o nosso filho, vamos fazer tudo para um dia ele entrar na faculdade. Então você cria toda uma expectativa para realizar os seus desejos na vida do filho. E aí, quando entra na adolescência, que o filhote está querendo sair do ninho, já está empenado, começam os grandes conflitos. Você sabe por que o adolescente vira aborrecente? Sabe por quê? Porque ele está indo em busca da independência dele. Isso eu vejo isso o tempo inteiro no meu consultório. Tem adolescente de 30 anos, que o sonho dele, eu escutei de um de 23, que eu nunca vou esquecer, isso tem no meu livro, O Outro Lado da Droga. Ele falou comigo assim: meu pai não me deixa crescer. Eu falei: mas como assim seu pai não deixa crescer? Aí ele foi e me falou: a toda vez que eu tenho que resolver um problema, meu pai vai lá e resolve para mim. E ele não cresce. E como esse menino deu problema? Esse é o pai que eu contei, que nós custamos internar o filho dele na fazenda. Aí um dia chegou no meu consultório, depois que nós conseguimos internar o filho dele na fazenda, ele chegou no consultório, aí eu aprendi uma coisa com ele. Ele chegou desesperado. Antes dele sentar no meu sofá lá, ele virou para mim e disse: doutor Cláudio, descobri uma coisa. O que, doutor? O que foi? O que você descobriu? Descobri que eu estou com síndrome de abstinência do meu filho. Eu falei: como assim? Síndrome de abstinência do seu filho? Meu filho internou lá na fazenda. Eu cheguei do trabalho, a primeira coisa que eu fazia todo dia era ir lá no quarto para ver se o filho dele estava lá. E quando ele via que o filho dele não estava lá, que o quarto estava aquela bagunça, ele pegava o carro dele e saía procurando o filho dele no bairro. Isso era a rotina dele. Eu acho que não é só dele não, né? Tem mais gente por aí, né? E nesse dia que ele chegou, que o quarto do filho dele estava arrumado, que ele chegou a pegar a chave do carro para ir atrás do filho dele, que ele lembrou que o filho dele estava internado na fazenda. Dizer que ele sentiu um vazio do ninho vazio. É aquela dor que você sentiu quando seu filho foi internado na fazenda. Meu menino está indo para a fazenda. Você estava doido para ele ir. Isso é só para ele ir. Aí agora, quem que eu vou cuidar? O codependente precisa do dependente, porque o dependente dá sentido para a vida dele. Eu tenho alguém para eu cuidar. Entenderam isso? É por isso que as esposas costumam chegar lá na fazenda e falar aquelas barbaridades com o maridão. Bem, estou morrendo de medo dos nossos filhos não te conhecerem. Depois de 9 meses. O que vocês acham que o maridão faz? É ir embora. Né? Expectativas não atendidas, menopausa, problemas emocionais, carência afetiva, autoestima baixa, negação do processo de envelhecimento, né? Porque nós começamos a ter uma crise de autoestima quando começa a ter mais idade, né?
E as mulheres sofrem mais do que os homens. Os homens, quando começam a ficar cabelo branco, vira charme. Né? Mulher. Nossa, que mulher desleixada. Tem que ficar desesperada pintando o cabelo toda semana, todo mês, para mostrar que está nos trincos. Né? E começa a ter conflito com esse processo de envelhecimento. E aí ela começa a se sentir cada vez mais sozinha. E a aposentadoria também, porque quando você está trabalhando, você está sendo ativo, você está relacionando com outras pessoas, está tendo contato. Quando aposenta, isso deixa, você vai começar a gerar, pode começar a sentir sua vida sem sentido nenhum. E aí, tem muitos casos hoje de alcoolismo, de dependência de drogas, depois dos 50 anos. Tanto de homens quanto de mulheres. A mulher começa a tomar cerveja sozinha dentro de casa, na hora enquanto está arrumando a cozinha, enquanto está lavando o prato, e aí começa a beber, e aí depois com 60 anos de idade, ela descobre que ela era uma dependente química. Nós tivemos aqui na comunidade feminina uma senhora de 60 anos que desenvolveu a doença depois que aposentou. E ela era engraçada, porque nos primeiros dias ela só ficava olhando a cerca elétrica. Será que se eu pular esse trem aqui vai me queimar? Será que eu vou tomar choque? Ela tentando, querendo fugir, né? Depois ela se adaptou à comunidade e ficou aí os 9 meses. Então são outras possíveis causas e deve ter outras mais. Obrigado pelo irmão Anjo da Glória que trouxe a água para mim. Possíveis consequências. Quadro crônico de depressão e ansiedade. E é interessante que a família que está vivendo esse quadro e que tem o problema da droga, ela faz o que a gente chama na psicologia de transferência. Ela acredita piamente que ela está deprimida e está ansiosa por causa do filho que usa droga, por causa do marido que bebe. Então ela transfere todas as mazelas dela para o dependente químico. O dependente químico vira o para-raio da família. É o dependente que precisa se tratar. Aí quer arrumar psicólogo para o dependente. Aí quando o psicólogo chama a família acha um absurdo, resolve trocar de psicólogo. Mas não é eu que uso nada, é eles. É ele que usa. Então está focada. Só o dependente que precisa se tratar. Só o dependente que precisa ir na reunião. Quem mais precisa não está aí, também não vou. Né? Já viram essa história aí, já? Às vezes até falou. Aí quando ela começa a viver essa depressão, essa ansiedade, é comum ela transferir isso também para o marido. Meu problema foi estar casado com você, depois de 30 anos. Né? 30 anos casado, depois de 30 anos ela descobre que ela casou com a pessoa errada. Então todos os problemas, eu vejo isso muito no consultório, né? Quando eu atender casal, eu gosto de atender primeiro a esposa, depois o marido ou vice-versa. Aí eu vou escutar o marido. Quando eu escuto o marido, no final da sessão eu chego à conclusão que casou com a megera. Aí eu vou escutar a mulher. Aí no final da sessão eu descubro que ela casou com um ordinário, safado, sem vergonha, vagabundo. Eu falei, mas pô, você demorou 30 anos, está parecendo o Tiririca lá no Congresso? Que demorou 12 anos para descobrir que só tinha picareta lá dentro. Depois de 12 anos ele renunciou o cargo porque descobriu que lá só tinha picareta. Isso, completou o período de aposentadoria. Então aí começa a julgar a culpa, né? No marido, ou na mulher, e aí resolve separar.
E a grande maioria dos casos, vai que não são todos, depois que separam, aí que começa a ver o valor do marido e o valor da esposa. Você já viu defunto ruim? Hã? Já viram? Todo velório que a gente vai, o que a família está falando? Nossa, esse cara vai fazer falta demais. A mulher que ficou 30 anos brigando com ele, na hora do velório, chora, mas o que vai ser da minha vida? Tem até o caso daquela piada, né? Da viúva que chegou lá no velório e fazendo aquele escândalo, né? O que eu vou fazer sem o amor da minha vida? Me enterra junto comigo, pelo amor de Deus, minha vida perdeu sentido. Bem codependente, né? Aí na hora que foi enterrar o maridão dela, ela chegou chorando, né? Muito descontrolada emocionalmente, e ela escorregou e caiu lá dentro da sepultura. Ela, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Ela mudou de ideia na hora, quando ela caiu lá dentro, junto com o caixão, junto com o maridão. Então, doenças graves, psicossomáticas, hoje a gente tem visto isso, cada vez mais os estudos mostram que a grande maioria de cânceres tem um fundo psicossomático muito intenso, porque tem um princípio da psicologia que é muito importante a gente entender isso. Tudo que entra no corpo humano tem que sair. O nosso alimento sai através de energia, através de fezes, através de urina, né? Através do desgaste de caloria, através do nosso trabalho, do esporte, etc, etc. Mas não é só o alimento que entra, não. Todas as nossas experiências existenciais estão entrando na nossa mente, na nossa psique, e isso vai ter que sair de alguma maneira. Então, uma das maneiras, uma maneira mais eficaz é através da fala. Isso é tão importante, gente, mas tão importante, e aí você vê a importância do psicólogo. Eu tive uma experiência lá na fazenda que foi assim, fantástica e maravilhosa. Eu vou morrer sem esquecer dessa experiência. Um interno partiu para cima do outro, agredindo o outro com faca lá na fazenda. Queria matar o outro. O coordenador entrou no meio e, por coincidência, eu estava lá na fazenda. Aí o coordenador chegou para mim e falou assim: Cláudio, aconteceu isso aqui lá na Damião. Tem jeito de você conversar com esse cara que ele está querendo matar o outro. Eu custei tirar a faca dele. Aí eu, não, ele traz aqui. Sem faca pode vir. Sem faca pode vir. Aí ele chegou, sabe? Ele assentou, ele nem me cumprimentou, já começou a xingar o cara, o outro que estava querendo matar. Ele ficou 40 minutos xingando o cara, sabe? O colega. Eu só escutei ele falar. E repetir que ele tem umas 200 vezes, eu estou só escutando. Só está escutando ele falar. No final, ele virou para mim e falou assim: ô doutor, muito obrigado, viu? Você me ajudou muito. Eu ia fazer uma grande besteira. Eu vou lá pedir desculpa para o meu colega. Simplesmente ele descarregou aquela raiva através de quê? Da fala. A dependência química tem muito isso. No meu livro, eu tenho um texto que fala a doença da falta da fala. O cara não consegue falar, ele vai se drogar para falar. Por isso que lá no boteco, ele enche a cara lá no boteco, é aquele homem calado, né, tímido. Lá no boteco ele abraça todo mundo, ele canta, ele fala, ele faz filosofia, né, fala de política. Ele é outra pessoa. E ele, quando ele chega em casa, tudo que queria falar com a mulher, ele tonto, ele fala. E às vezes fala de maneira violenta
e às vezes faz de maneira violenta. Então ele não teve espaço da fala. Então outra maneira de produzir sintomas é através da doença. Então normalmente os estudos mostram que a grande maioria das pessoas que têm câncer vai acumulando traumas, raiva, ressentimentos, e ninguém percebe. Ninguém percebe. A gente acha que ela perdoou, mas ela está guardando o que tem lá dentro. Está magoada, está ressentida, e não consegue falar disso. Acha que psicólogo é frescurite aguda, quer gastar dinheiro à toa, né? E começa a entrar no remédio. Quadro crônico de dependência química, porque nesse vazio existencial, ela começa, por exemplo, é muito comum nessa síndrome do ninho vazio, procura o psiquiatra, os psiquiatras prescrevem remédio, começa a tomar os remédios, com o tempo o organismo acostuma com o remédio, aí ela vai lá no médico de novo, o médico vai, dobra a dose, passa para a medicação mais forte. Quando assusta, ela está dependente da medicação. Você já viu isso por aí? Eu já vi. E os casos extremos, essa síndrome do ninho vazio pode chegar ao suicídio. E a síndrome do ninho vazio não está acontecendo, não é só com essa mãe, não é só com esse pai, não. Está acontecendo com os filhos. Eu vejo isso muito no meu consultório. O pai sai para trabalhar, a mãe sai para trabalhar, o filho único fica no ninho vazio. Não tem nem irmão para brigar, irmão para jogar bola, irmão para fazer as pazes, o irmão para trocar figurinha. Aí fica com o quê? Com videogame, com celular, Netflix. Tanto de adolescente ficando viciado nisso, tem os adultos também. Eu nunca assisti não, mas disse que você assistir um episódio, você tem que assistir o segundo, você tem que assistir o terceiro, você entra em desespero, vai trabalhar pensando como é que vai ser a série daqui. Dizem que é pior que a novela, né? Quem já está viciado nesse treino? Você já está? É assim mesmo? E eles te prendem de uma maneira que você tem que ficar assim para trás daquele negócio. Qualquer folguinha que tem, em vez de você ler um livro, em vez de você fazer uma oração, tem que ir no Netflix. Né? Pode passar. Pulou não? Pode ver. Possíveis, buscando a prevenção. Eu gosto muito de analogias, né? Quem já leu meu livro tem um capítulo inteiro só de analogias. Quem não leu, está perdendo. Quem já leu meu livro? Nossa, eu fiquei até com o outro lado da droga. Um dia eu tenho certeza que eu vou fazer essa pergunta, que todo mundo vai levantar a mão. Mas o Netflix não deixa vocês lerem um livro. Não é? A novela da Globo não deixa. O Faustão não deixa você ler um livro. O WhatsApp não deixa você ler um livro. Eu faço questão de... Eu sempre leio 2 livros ao mesmo tempo. Eu não consigo ler um livro só. E tem uma época que eu estava lendo 14 livros ao mesmo tempo. Eu li uma página de cada um. Não confundo, não. Eu acho que a minha mente é tão... Talvez eu sou hiperativo. Né? Eu começo a ler, eu tenho que pular para o outro. Eu tenho que pular para o outro, tenho que pular para o outro. Hoje eu estou lendo 2. Um é A Cura da Infelicidade, que é super interessante, de uma garota de 28 anos, que foi viciada em medicação. E ela faz a experiência dela e fez a pesquisa com os jovens dependentes de medicações psiquiátricas. Eu comprei esse livro num sebo, lá no Rio de Janeiro. Demorei 5 anos para começar a ler esse livro. Eu falei, meu Deus, por que eu não li esse livro antes? Né? E eu gosto muito de ler alguma coisa de filosofias orientais.
Eu gosto muito da cultura dos orientais. Então estou sempre lendo alguma coisa sobre isso. E de vez em quando ainda eu leio alguma coisa sobre drogas. Agora, o que acontece? Como é que a gente pode sair desse síndrome do ninho vazio? Primeiro a gente tem que aprender com os pássaros e com as galinhas. Qual vocês querem aprender primeiro? Com os pássaros ou com as galinhas? Oi? Tanto faz? Alguém aqui já deve ter visto. Aliás, no meu canal do YouTube eu tenho um vídeo lá que eu falo aprendendo com as galinhas. Se você pegar uma galinha aqui com os seus pintinhos, quando os pintinhos estão pequenos, ela dá a vida pelos seus pintinhos. Se parecer uma cobra querendo comer as galinhas, querendo comer os pintinhos dela, ela avança a cobra. Se aparecer um gavião, ela avança no gavião. Se aparecer a gente, que a galinha não confia na gente, ela avança na gente. Porque os pintinhos precisam dessa proteção. Certo? Mas à medida que o pintinho vai crescendo, aprende a ciscar, cria pena, os pintinhos continuam querendo a proteção da galinha. Eles querem continuar dormindo debaixo da galinha. A galinha é tão sacana, mas tão sacana, que você sabe o que a galinha faz? Sabe o quê? Ela sobe no puleiro. Não tem jeito. Os pintinhos ficam lá embaixo, desesperados, piando. Ela fica olhando para eles assim, com aquele desprezo. Eu já observei isso. Ela olha para eles com aquele desprezo, se vira, vocês têm que aprender a subir no puleiro para se proteger. O galo faz igual muitos homens, né? Deixa os pintinhos com a mãe. Ele não é muito de proteger sua cria, não. Mas aí os pintinhos sobem no puleiro, aprende que para ele se proteger dos animais que estão andando, ele tem que subir cada vez mais alto, porque lá em cima eles estão muito mais protegidos de cobra, né? De tantos outros animais que podem comer um frango, uma galinha. No ser humano tem muita galinha aí que está pondo seu galo de 30 anos debaixo dela até hoje. Imagina essa cena, uma galinha pegando um galo maior do que ela, né, de crista, de espora grandona. Vem pra cá, meu menino! E aí esse galo de espora grandona continua pintinho a vida inteira. O dependente de drogas é um pintinho que sempre tem uma galinha e um galo correndo atrás para resolver os problemas dele. É ou não é? Isso acontece com eles lá na fazenda. A família trata eles lá na fazenda. Meu menino está lá na fazenda. Eu falava muito com a Dona Conceição, que Deus a tem, né? Que ela chegava aqui e falava assim: nós estamos fazendo o Natal dos meninos lá na fazenda. Menino não, mas mãe. Uma vez, quando meu filho nasceu, eu cheguei com a foto aqui, o pai todo orgulhoso, mostrando a foto do meu menino para todo mundo aqui do canal. Aí um pai chegou para mim e falou assim: aqui, eu tenho a foto do meu menino aqui também. Aí me mostrou o álbum da foto. Eu olhei as fotos todas. Aí eu perguntei: qual que é seu menino? Aí ele falou: esse aqui. Ele deu azar, ainda que o filho dele era o mais alto. Era a foto lá da fazenda que eu tinha tirado lá. O filho dele era 1,80m de altura. Eu peguei as fotos do meu filho, cheguei perto da foto do filho dele. Você não acha que seu menino está grande demais, não? Olha o tamanho do meu, olha o tamanho do seu. Então vamos aprender com as galinhas. Agora, a mãe passarinho é pior.
ela é mais sacana do que a galinha. Vocês acreditam? Tem desse? Deixa os machos tomar conta. Oi? Os machos tomar conta nos passos. Tem algumas raças. Algumas raças, o macho toma É, conta. mas tem outras que é a fêmea mesmo. Mas sabe o que o passarinho faz? A mãe passarinho e o pai também. Quando a mãe passarinho vê que o filhote já está em condições de voar, que as asinhas cresceram, que está todo empenado, que ele já tem condições de voar, a mãe é tão sacana, mas tão sacana, que ela enche o bico de comida, voa para um galho perto do ninho, deixa os filhotes com fome no ninho, os filhotes ficam berrando lá, querendo comida, e a mãe fica voando de um galho para o outro, e mostrando que está com a comida no bico. Aí os filhotes ficam morrendo de medo de voar, né? Ficam morrendo de medo de voar, e aí ele voa, e muitos deles caem no chão, mesmo correndo o risco da cobra vir comer. Mas a galinha, a mãe passarinho, sabe que a natureza do filhote dela é voar. E ela tem que ensinar. E ela tem que ensinar o filhote a voar. Aí quando ele cai lá no chão, ela vai lá, põe um pouquinho de comida nele, no bico dele, voa para um galho mais próximo para ele tentar voar até ela, ir atrás da comida. No ser humano, até hoje, tem mãe passarinho que vai no fogão e